E aí, pessoal, tudo certo? Olha, quem pilota drone no Brasil, seja por diversão ou a trabalho, tem que parar um minutinho e prestar muita atenção. As regras do jogo mudaram e mudaram para valer. Hoje, a gente vai decodificar a nova norma do DCEA, a famosa ICA 100-40, para todo mundo entender direitinho como voar seguro e, claro, dentro da lei. Então, vamos mergulhar nesse assunto. Nosso plano de voo hoje está bem claro. A gente começa entendendo o que mudou, depois vamos dar uma olhada no mapa do espaço aéreo. Aí, partimos para as regras de voo que são essenciais, vemos como conseguir autorização pelos SARPAs e, no final, um papo sério sobre segurança. É como se fosse o nosso briefing antes de decolar. Então vamos lá. Primeira parte, as novas regras. Para começar, o básico do básico. O que exatamente mudou e quem é que manda no céu brasileiro? Entender isso é o alicerce para todo o resto. E aqui já vem a informação mais crítica de todas. Anota aí na agenda, 1º de julho de 2026. A partir dessa data, não importa o tamanho do drone, não importa se o voo é profissional ou só por hobby. Essas regras aqui se tornam obrigatórias para todo mundo. E tudo que veio antes, esquece, não tem mais exceção. Para operar certinho, a gente precisa saber quem manda em quê, né? Pense assim, ó, o DCEA é o dono do campo, ele que define as regras do espaço aéreo. Já a ANAC, ela cuida do jogador e da bola, ou seja, do piloto e do drone. E a Anatel cuida da comunicação, garantindo que o sinal do rádio não vire uma bagunça e atrapalhe os outros. Simples assim. Vamos para a segunda parte, o mapa do céu. Agora que a gente já sabe quem faz as regras, vamos entender o terreno. Antes de pensar em decolar, a primeira responsabilidade de um piloto é saber exatamente onde pode e, principalmente, onde não pode voar. Uma pergunta rápida. Alguém saberia dizer de bate-pronto todos os lugares onde um drone é proibido de voar? Pois é, a resposta para essa pergunta é o que separa um curioso de um piloto de verdade. Vamos detalhar agora essas áreas, as famosas zonas restritas. Esse mapa aqui pode até parecer meio complicado, mas ele é vital. Essas são as zonas de restrição de voo, as FRZ. Basicamente são como bolhas de proteção em volta de aeroportos e helipontos. Voar ali sem autorização não é só uma infração, é um risco gigantesco. Um drone pode bater num avião ou ser sugado por uma turbina. Dá para imaginar a tragédia. É de longe o maior risco que existe na operação de drones. E aqui tem um detalhe que muita gente esquece. Uma FRZ não é só um círculo no chão. Como a gente vê na imagem, ela tem altura. Imagina um bolo de casamento, sabe, com várias camadas. Quanto mais perto do centro da pista, mais baixa é a camada, ou seja, menor a altitude que o drone pode atingir. Traduzindo isso para a prática, a regra é fácil de lembrar. Quanto mais perto da pista, mais baixo o voo. Em cima da pista, voo zero. Olha só a tabela. No setor A, que é em cima da pista, a altitude máxima é zero, proibido. Conforme a gente se afasta, lá para o setor E, a altitude permitida já sobe para 400 pés, que dá uns 120 metros, que é o limite padrão da maioria dos voos. E olha, a atenção não é só com o aeroporto, não. O artigo 13 da norma também protege outras infraestruturas que são críticas. Pensa aí, presídios, refinarias, usinas hidrelétricas, áreas militares. Voar por cima desses lugares sem uma autorização específica é terminantemente proibido. É uma questão de segurança nacional mesmo. Tudo bem? Vamos para a terceira parte. Regras de voo. Agora é a hora daquelas regras que todo piloto tem que ter na ponta da língua. Pensa nisso aqui como o seu checklist de segurança. As regras de ouro para garantir que tudo corra bem e evitar uma dor de cabeça enorme. Se for para memorizar uma única regra, que seja esta. O artigo 19 é cristalino. Todo e qualquer voo precisa de autorização. E isso vale inclusive para os drones pequenininhos, com menos de 250 gramas. Aquela história de voo informal simplesmente acabou. Não existe mais. O nome técnico é VLOS, ou Linha de Visada Visual. Mas na prática é bem simples. É preciso conseguir enxergar o drone a olho nu, sem ajuda de binóculo, de zoom de câmera, nada disso. A partir do momento que não dá mais para saber para que lado ele está virado, já se perdeu a condição de VLOS. Mas essa regra de ver a olho nu tem umas exceções que exigem uma ajudinha. De acordo com o artigo 24, ter um observador do lado se torna obrigatório em duas situações. A primeira, se for usar aqueles óculos FPV, porque aí a atenção está toda na tela e não no céu. E a segunda, em voos de VLOS estendido, que é quando o observador vira um segundo par de olhos para garantir a segurança. Aqui a gente tem uma diferença técnica, mas que é fundamental.
Voo autônomo, aquele em que o drone pensa por conta própria e o piloto não consegue mais assumir o controle, é proibido. Já o voo automatizado, tipo seguir uns pontos no mapa, esse sim é permitido, porque a qualquer momento o piloto pode pegar o controle de volta. Agora, a regra mais importante de todas, a prioridade número 1. O artigo 36 é absoluto. Viu um avião, um helicóptero, até um balão se aproximando, a operação do drone tem que ser encerrada. E não é uma sugestão, viu? É uma ordem. Pousa o drone na hora, com segurança. O céu tem uma hierarquia e ela é muito clara. A aeronave com gente dentro é sempre a prioridade. A responsabilidade de ver, de evitar e de sair da frente é 100% do piloto do drone. Sempre. Certo. Quarta parte. A chave. Os SARPAS. Ok, já entendemos as regras. Mas como é que se pede a chave para entrar no espaço aéreo? A resposta está num sistema chamado SARPAS. Vamos ver como ele funciona na prática. Então, o SARPAS é o portão de entrada oficial para o céu. É tudo por esse sistema online. Cadastro de piloto, cadastro do drone, o planejamento do voo e o pedido de autorização. Tudo centralizado ali. O processo pode até parecer burocrático, mas ele segue uma lógica bem clara. Primeiro, a gente se identifica e identifica o equipamento. Depois informa exatamente onde, quando e como pretende voar. Aí envia o pedido, espera o sinal verde do DCE e só então, com a autorização na mão, executa a missão, seguindo à risca o que foi combinado. Chegamos na última parte, segurança e riscos. Para fechar, vamos falar sobre o pior cenário possível. Ninguém quer que aconteça, mas todo piloto responsável precisa ter um plano de emergência caso as coisas saiam do controle. O flyaway, esse é o pesadelo de qualquer piloto. É aquela situação em que a comunicação com o drone se perde e ele não volta para casa como deveria. Ele simplesmente vai embora sem rumo. É uma falha crítica de controle. Tenta imaginar a cena. O drone perde o sinal. O coração dispara. O que fazer nos próximos 10 segundos? No calor do momento não dá para pensar. Ter um plano de ação imediato não é uma opção. É o que define uma operação segura de verdade. E a resposta para isso é uma só: preparação. Antes de cada voo, o plano de emergência tem que estar na cabeça. Tenha os contatos certos salvos no celular. E o mais importante, se o pior acontecer, a comunicação com as autoridades tem que ser imediata. Ficar quieto pode transformar um problema técnico numa catástrofe. Um drone sem controle no céu é um perigo público. E a pergunta que fica é: qualquer um está pronto para decolar ou está, de fato, preparado para voar? Pensem nisso, porque a diferença é enorme.